É apenas por meio do Senhor Jesus que somos justificados. Isso significa o quê? Que nem você, nem eu, por obra alguma, por cumprimento da lei mosaica, nunca iremos conseguir nos justificar. Por mais que nós nos esforcemos, nos dediquemos a cumprir a lei mosaica, não vamos conseguir. Nós vamos falhar, nós não vamos conseguir. É impossível que isso aconteça. É impossível mesmo. Porque se você ler na Epístola de Tiago, vamos ficar sabendo disso. Você vai ficar sabendo disso. Eu vou ficar sabendo disso porque eu li lá o texto. É muito claro. Então, não podemos confundir esse tipo de coisa. Eu recomendo que você leia o texto na Epístola de Tiago que fala a respeito disso, para que você se convença pelo que está escrito e não por eu estar falando aqui. Porque talvez eu possa falar aqui algo errado, mas as Escrituras não podem falar algo errado. Elas nos esclarecem para que possamos acreditar no que é certo. E o que é certo já está nas Escrituras. De forma que não existe dúvida nenhuma a respeito disso. Mas aquele que lê e entender claramente vai ter certeza e convicção de que por si mesmo ninguém pode, por obra alguma, principalmente pelas obras da lei, ou se tentar cumprir a lei mosaica, os mandamentos, não vai conseguir ser justificado diante de Deus em tempo algum. A sua tentativa vai ser inútil, você vai fracassar. Você vai perder o seu tempo. E as pessoas que tentam fazer isso vão chegar no final e não vão ser aprovadas porque não tem capacidade alguma por si mesmo de alcançar a justificação pelas próprias obras que fez. Porque não é por obras alguma, é pela graça. Então, tire isso da sua cabeça. Não deixe que ninguém te engane com raciocínios falazes, com mentiras, com engano algum. Porque é só por meio do Senhor Jesus que podemos ser justificados. Isso é um fato literal. Ele fez isso claramente. O Senhor Jesus foi capaz de fazer isso. Ele foi credenciado pelo Pai para fazer isso. Ele foi autorizado. Ele recebeu essa missão de fazer isso. Ele cumpriu essa missão com responsabilidade e eficiência, com obediência. Então, nós devemos acreditar a Cristo Jesus isso, porque só por meio dele nós podemos ser justificados, sim. E isso já está escrito. Eu vou ler aqui o texto que fala a respeito disso. Isso aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 39. Está escrito assim, ó. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Então, a lei de Moisés não consegue justificar ninguém. Por mais que a pessoa tente praticar os mandamentos, tente obedecer os mandamentos da lei de Moisés, ele não vai conseguir ser justificado por isso em tempo algum. Isso está muito bem claro aqui. Porque não é pelo mérito humano, não é pela tentativa humana de tentar obedecer a lei, de tentar praticar a lei, que ele vai ser justificado. Então, nós não podemos perder nosso tempo nos esforçando em tentar fazer isso. Porque não vamos conseguir. É impossível isso acontecer. Um ser humano comum e normal, carnal e mortal, como você e eu, não conseguimos obedecer à lei mosaica. E por não conseguirmos obedecer, porque sempre vamos tropeçar em algum ponto, é o que diz na Epístola de Tiago, sempre tropeçamos em algum ponto. E quando tropeçamos em um único ponto, somos culpados de todos.
Então não tem condição alguma um ser humano comum e normal como eu e você conseguirmos obedecer ou praticar a lei à risca sem transgredir nenhum mandamento. E por causa disso, temos que entender que não tem como nós ser justificarmos, não tem como nós sermos justificados por causa disso. E o texto é bem claro. E por meio dele, ou seja, por meio do Senhor Jesus, todo o que crê, você crê em Cristo Jesus, eu creio em Cristo Jesus, sim, isso é um fato. Nós cremos mesmo, pela fé. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Então, só por meio do Senhor Jesus nós podemos ser justificados. E por que por meio do Senhor Jesus nós podemos ser justificados? Porque ele cumpriu a lei. Ele cumpriu a lei, sem conseguir tropeçar em nenhum ponto. Diferente de nós, que sempre tropeçamos. E por isso somos culpados de todos. Mas ele não conseguiu tropeçar em nenhum ponto. Pelo contrário, ele cumpriu todos os pontos fielmente. Então, ele é aquele a quem nós devemos acreditar esse mérito de ter cumprido toda a lei. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudeste ser justificados pela lei de Moisés. Então, o Senhor Jesus cumpriu a lei para que essa justificação acontecesse pela obra que ele fez e não pela obra humana. Onde é que está escrito que o Senhor Jesus cumpriu a lei? Vamos ler nas Escrituras. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. Está escrito assim, ó. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. O Senhor Jesus está falando bem claramente. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Ou seja, em nossa mente, não podemos pensar em tempo algum que ele veio revogar a lei ou os profetas. Não podemos pensar isso em tempo algum. Quem pensa dessa forma está errado, porque o Senhor Jesus está falando para não pensarmos dessa forma. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar. O Senhor Jesus está dizendo bem claro, não vim para revogar a lei ou os profetas. Vim para cumprir. O Senhor Jesus veio para cumprir a lei e os profetas. Ele está falando bem claramente para que ninguém possa ter dúvida, nem você, nem eu, nem ninguém, em tempo algum. Está muito bem claro aqui. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Até que tudo se cumpra por quem? Pelo próprio Senhor Jesus. Ele cumpriu toda a lei. E pelo fato dele não tropeçar em nenhum ponto, ele conseguiu fazer isso. E é isso que nós devemos entender. É por isso que lá no texto de Atos está escrito que e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as obras das quais vós não pudeste ser justificados pela lei de Moisés. Então, essa justificação é feita pelo fato dele ter cumprido a lei. Nós devemos agradecer a Deus por causa disso. Nós devemos louvar, adorar, exaltar quem fez essa obra. A obra é dele, não é nossa. Nós não temos capacidade em tempo algum de fazer isso. É impossível para o ser humano. Mas o Senhor Jesus fez isso. Então, o crédito é dele. O fato dele ter feito isso, nós devemos entender isso aí hoje. Não perca o seu tempo tentando
se esforçar para cumprir a lei mosaica. Você não vai conseguir. Você vai tentar, e sempre vai ficar tropeçando em um ponto, e aí por causa disso vai ser culpado de todos. E por causa disso não vai conseguir se justificar em tempo algum. Não podemos, como é que eu posso dizer? Não podemos desfazer a obra que o Senhor Jesus fez, de cumprir a lei. Não podemos em tempo algum. Não podemos, como é que eu posso dizer? Querer fazer algo que o próprio Senhor Jesus já fez. É inútil continuar tentando fazer isso. Pelos seus próprios méritos você não vai conseguir. Porque a salvação não é por obras, não é por seus méritos, não é por aquilo que você fez, não é por aquilo que você pode se gloriar por ter feito, mas é pela graça. Então, entenda isso de uma vez por todas, porque é simples entender isso. Não é complicado. Complicado é você tentar querer fazer essa obra, tentar querer cumprir a lei para tentar ser justificado diante de Deus. Você não tem como fazer isso mais. Porque o Senhor Jesus já fez, é algo definitivo. É algo que você tem que agradecer por ele ter feito isso. Porque se dependesse do homem tentar cumprir a lei para ser justificado diante de Deus, nunca ele seria justificado, ele seria condenado, ele sofreria pena, ele iria merecer o inferno em chamas, a condenação, a perdição. Então, é preciso tomar cuidado com essa questão. Porque homem algum, comum, normal, carnal, mortal, como você e eu, vamos conseguir fazer isso. Não vamos conseguir. Por mais que nos esforcemos, por mais que nos dediquemos, por mais que perseveramos, por mais tentativas que possamos fazer, sempre vamos tropeçar em algum ponto. Isso é algo que é comum a você e a mim. Então, não podemos desfazer a obra que o Senhor Jesus fez, claramente. E a obra que ele fez foi cumprir a lei. Ele veio para cumprir a lei. Ele mesmo disse isso para você e para mim. Ele disse isso para as pessoas que estavam ouvindo ali, para aquelas multidões, para os discípulos que estavam ali. E todos ouviram isso. Todos ouviram ele dizer: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Se ele veio para cumprir, e ele cumpriu mesmo, agora nós não podemos cumprir mais, porque ele já cumpriu. Ele já nos justificou, por meio dele já fomos justificados disso para sempre. Essa é a verdade que nós devemos agradecer, louvar a Deus por isso. Então, agora eu vou ler aqui um texto que está aqui na Epístola de Paulo aos Gálatas, para encerrar esse assunto. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 11. Estou chegando aqui. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 11. Está escrito assim: e é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. É claro ou não é? É evidente ou não é? É simples entender isso ou não? Claro que é simples, porque o texto é simples, o que está sendo dito aqui, o que está escrito aqui. Está escrito: e é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus. Por que pela lei ninguém é justificado diante de Deus? Porque só por meio do Senhor Jesus, como eu li lá no texto de Atos dos Apóstolos, só por meio do Senhor Jesus, todo aquele que crê é justificado de todas as obras das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. O Senhor Jesus fez isso, meus irmãos. Ele fez isso, ele fez com que você e eu pudéssemos ser justificados, porque nós cremos nele. Pela fé, nós cremos nele. Nós já fomos justificados. A obra de justificação foi feita por ele, não por nós.
Se depender de nós fazermos obras para sermos justificados diante de Deus, não vamos conseguir, vamos falhar, vamos perecer, vamos nadar, nadar e morrer na praia, como se diz aí no estado popular. Então, nós devemos nos conscientizar disso. Não deixe ninguém te enganar com esse tipo de coisa. Que você tem que praticar a lei, você tem que cumprir os mandamentos, você tem que fazer tudo isso. Não, você não precisa mais fazer isso. Você não precisa mais mesmo fazer isso em tempo algum. Você vai perder seu tempo se tentar fazer isso. Eu vou perder meu tempo se eu tentar fazer isso. Porque já temos um que já fez isso por nós de uma vez por todas. O sacrifício que ele fez em cumprir a lei é perfeito e eficaz para sempre. É por causa disso que nós somos justificados. Todo que crê é justificado por causa disso. Então, nós devemos entender isso hoje. O texto aqui da Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 11, é muito claro. Ele falando isso para a igreja da Galácia. Mas se você ver também na Epístola de Paulo aos Romanos, lá você vai ver essa questão também sendo dita ali, sobre a justificação pela fé, que nós devemos entender também. Então, leia na Epístola de Paulo aos Romanos que você vai encontrar esse texto lá. Mas aqui na Epístola de Paulo aos Gálatas ele diz: e é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então, nós devemos entender isso hoje. Nós devemos entender que o justo viverá pela fé. Ele não viverá pelas obras da lei, pela lei mosaica, pela prática da lei mosaica. Isso já foi feito por Jesus. Ele cumpriu a lei para que você e eu agora possamos viver como justos pela fé, porque cremos nele. E quem crer nele é justificado de tudo aquilo que vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. É o que está escrito. Não estou inventando nada, só estou lendo. E as explicações que eu estou falando aqui, elas estão por dentro do que foi lido aqui nos textos. Então não estou inventando nada, não estou falando mentira, não estou tentando iludir e enganar ninguém, não estou tentando induzir ao erro a ninguém. Pelo contrário, estou tentando fazer as pessoas acertarem pelo que está escrito, pela própria obra do Senhor Jesus que ele fez. Então, nós devemos entender isso hoje. Então, não deixe ninguém tentar fazer você cumprir os mandamentos da lei mosaica. Não, você não precisa fazer isso mais. O Senhor Jesus já fez isso para sempre. Então, a obra que ele fez na cruz, quando ele disse está consumado, ele fez isso sim. É verdade, é um fato consumado. Então, não podemos desfazer o escândalo da cruz, não podemos anular a graça, não podemos destruir aquilo que o próprio Senhor Jesus já destruiu, ou melhor, não podemos reconstruir aquilo que o próprio Senhor Jesus destruiu na cruz. Não podemos fazer isso em tempo algum. Não podemos retroceder nisso. Isso é errado. Nós não podemos viver no erro. Temos que acertar. E acertar pelo que está escrito. Então, essa é a palavra de hoje para você e para mim. Nós devemos glorificar ao Senhor Jesus. Ele fez a obra que nenhum ser humano iria conseguir fazer em tempo algum. Não iria conseguir. E por não conseguir, não iria conseguir ser justificado diante de Deus, mesmo se tentasse fazer. Não iria conseguir, porque ele sempre iria tropeçar em algum ponto. Leia esse texto na epístola de Paulo, na epístola de Tiago, que você vai ver essa verdade lá. Ele explicando isso para os irmãos, para a qual ele escreveu aquela epístola. Então, aquilo que ele escreveu é para você e para mim hoje também. Entendemos isso de uma vez por todas. Então, essa é a mensagem de hoje, clara e simples, esclarecedora, que nos coloca
diante dessa verdade, porque essa verdade foi feita pelo Senhor Jesus. Então, para terminar, eu vou ler aqui novamente o texto que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo, deixa eu achar aqui, versículo 39. E, por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Então, temos que agradecer. Temos que louvar ao Senhor Jesus por causa disso, porque Ele fez essa obra. E essa obra é definitiva, para que assim sejamos justificados por meio dEle, e não por nossos próprios meios, e não por nosso próprio esforço, e não por nossa própria tentativa de tentar cumprir algo que o Senhor Jesus já cumpriu, como Ele disse no texto de Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18. Então, essa é a mensagem para esse esclarecimento. Eu espero que isso aconteça em nome do Senhor Jesus. Amém.